Vamos tomar um café hoje na visão para aprender e conhecer um pouquinho mais sobre o que Deus tem feito e tem ministrado aos nossos corações? Bem, gente, nós estamos começando hoje, dando início hoje a algo muito especial. Nós vamos tomar um café e espero que você possa me acompanhar nesse dia para entender e conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem feito, tem trabalhado e tem nos ensinado durante muito tempo, durante anos na realidade, e há muito pouco tempo está nos alinhando, nos alicerçando e nos colocando realmente no centro da sua vontade. Mas para isso eu acredito que você deva estar se perguntando, por que disso tudo? Então vamos começar com um texto bíblico que está lá em Êxodo, no capítulo 18, no verso 17, verso 18. Olha o que a palavra diz. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Por isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Quando nós começamos a meditar na palavra, entendemos que algumas coisas seriam impossíveis a uma pessoa, a um homem ou a uma mulher. E para isso Deus então, através da sua sabedoria, do seu grande amor para nós, ou para conosco, trouxe algo que nos facilitasse, que nos ajudasse em todo esse projeto chamado igreja, nesse projeto chamado família de Deus. E aí que entra aquilo que nós vamos aprender hoje, começar a entender hoje e começarmos a viver hoje. A palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é aí que a gente precisa entender algo muito importante: o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é uma região geográfica, ele não é um estado, não é uma cidade. O reino de Deus é algo muito mais valioso. E você sabe, eu não estou sozinho. Nós temos companhia, nesse tempo onde estamos em casa aprendendo sobre o reino de Deus. Olha só. Mas eu quero que você entenda que o reino de Deus trata da visão de Deus para nós. Trata do sonho de Deus para nós. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e ali criou a mulher, ele deu uma ordem, está lá em Gênesis capítulo 1, 28. Ele diz assim: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Olha só o projeto de Deus, olha só o sonho de Deus. Mas por que Deus deu essa ordem, ou deu esse comando para Adão e Eva? Porque Adão e Eva gozavam da perfeita intimidade com Deus, do perfeito relacionamento com Deus. E assim refletiam a glória de Deus, refletiam a presença de Deus, refletiam a perfeição de Deus. Então, à medida que eles começassem a entender isso e a obedecer a palavra do Senhor, de crescer e multiplicar, nós começamos a entender que toda a terra, tudo que existe, começaria a ser cheio de pessoas, de vidas, porque eles estariam multiplicando, mas que refletissem a glória, que refletiam a presença de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então o plano de Deus era esse: é encher a terra de pessoas com a sua imagem e semelhança. Porém, houve um problema: entrou o pecado, entrou a rebelião. O plano de Deus, queridos, entenda algo aqui, nunca mudou. O plano de Deus nunca foi alterado. O nosso plano talvez, mas o de Deus jamais. A perfeita intimidade ainda é o que Deus sonha, ainda é o que Deus espera. E por causa do pecado foi temporariamente abortado esse plano de Deus, porque Deus teve que tirar o homem da sua presença, colocar um bloqueio entre essa presença, entre a glória dele com o homem, para que o homem começasse a viver um novo estilo de vida, buscando sempre a sua presença, ou seja, buscando novamente a sua glória que um dia foi perdido por causa do pecado. Então olha, é algo muito sério. O plano de Deus, qual é o plano de Deus? Lembra sempre disso, grave isso. O plano de Deus é perfeito relacionamento com o homem, perfeita intimidade com o homem, ao ponto de Deus e o homem e Deus serem um só. Nunca mudou. Esse foi o plano original, esse é o sonho de Deus. Então,
O que Deus deseja? O pensamento de Deus é: eu quero que o meu reino seja implantado em toda a terra. E isso só vai acontecer quando eu tiver filhos, entenda, filhos que ouvem, obedecem a minha voz, obedecem a minha palavra, para implantar uma cultura, a cultura do meu reino em toda a terra, crescendo e multiplicando até que toda a terra seja cheia da minha glória. Olha, esse é o pensamento de Deus, o reino de Deus que compreende todas as coisas. E isso é algo que a gente precisa colocar no nosso coração. Mas qual é o contexto em que nós devemos buscar o reino de Deus? Na prática, como nós devemos fazer isso? Bem, Jesus ele disse algo interessante lá em Mateus 16, capítulo 16, versículo 18. Eu edificarei a minha igreja. Olha só a palavra de Jesus, né? E em outra ocasião, o próprio Jesus disse assim, ó, Mateus 12:30. Quem comigo não ajunta, espalha. É algo que a gente precisa pensar. O reino de Deus aqui na terra, ele é manifestado através da igreja de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele identificou isso, quando diz: eu vou edificar a minha igreja. É algo que a gente precisa trabalhar. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela é o coração do reino de Deus. Ela estabelece o reino, ela implementa o reino, ela implanta o reino, ela edifica o reino, ela estrutura o reino. Então, a igreja de Jesus, entenda bem, a igreja de Jesus Cristo, ela passa a ser, a partir desse momento que Jesus vem, por causa do pecado houve a separação, Deus prepara o plano de redenção, que é o envio do seu Filho Jesus. Quando Jesus vem, ele começa uma história escrita, agora implantando a sua igreja, que se torna o coração do reino de Deus. Mas algo importante aqui, algo que a gente precisa pensar. Como eu posso saber então que verdadeiramente que você estamos buscando o reino de Deus, se eu não estiver trabalhando na edificação da igreja mundial de Jesus Cristo? Pensa comigo, como que a igreja mundial de Jesus ela vai ser edificada? Como essa igreja, Jesus diz: eu vim edificar a minha igreja. Como que essa igreja é implantada? Como que essa igreja é estabelecida? A resposta é simples: através da igreja local. Então o que acontece? A igreja local se torna o coração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, se eu não estiver edificando a igreja local, eu não vou estar edificando a igreja de Jesus Cristo. Entenda isso, coloca isso na tua mente, coloca isso no teu coração. Se eu não estiver edificando a igreja local, a igreja em que eu faço parte, que eu congrego, a igreja que o Senhor me colocou, eu também não vou estar edificando a igreja de Jesus Cristo em toda a terra. Isso é algo muito sério. E a Bíblia fala muito sobre a igreja local, sobre a igreja representada localmente, sobre a igreja mundial de Jesus Cristo. Então, a pergunta é: eu estou trabalhando com Deus ou estou trabalhando contra Deus? Qual que é a resposta que você pode ter nesse momento? Talvez muitos saibam disso já ou não, mas eu quero que você entenda: quem não está na visão da igreja local, quem não está implantando a igreja local, quem não está trabalhando para a igreja local, ou seja, ajudando a igreja a crescer e a multiplicar, ajudando a implantar o reino de Deus na vida das pessoas, a salvação de Jesus Cristo, para que a igreja cresça em qualidade, em conhecimento e intimidade com Deus, e em quantidade, na realidade, ou até mesmo por omissão, ela está trabalhando contra Deus. Não é a favor, mas é contra Deus. Isso é algo muito sério, isso é algo importantíssimo. Por isso que o Senhor coloca uma importância extrema na edificação, na fundação da igreja local, na igreja de Cristo aqui na terra. O apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo 10, versículos 10, Apocalipse capítulo 1, dos versículos 10 e 11, João diz que ele ouviu a voz do Senhor, e por detrás da voz do Senhor ele teve uma visão. E quando ele olhou, o que ele viu? Ele viu 7 candeeiros de ouro. Entenda isso, olha só. E só depois, da visão que ele viu o Senhor realmente. Mas primeiro ele viu 7 candeeiros. O que isso significa? Os 7 candeeiros representam a igreja local. E quando João olha, ele olha
e simbolicamente, óbvio, né, que você entenda isso, é um símbolo que Deus estava nos falando. Jesus aparece no meio dos 7 candeeiros, ou seja, Jesus aparece no meio da sua igreja, no meio da igreja que ele está edificando, no meio da igreja que ele está implantando, esse coração da sua igreja mundial, o coração da sua igreja global, como você queira chamar, isso é algo importantíssimo. Então, onde Jesus estava? No meio dos candeeiros, no meio da igreja. Então Jesus vai estar sempre no meio da sua igreja local, trabalhando e trazendo a edificação dessa igreja. Então, vamos lá. Reino de Deus, igreja do Senhor Jesus é a igreja local. E aí vem algo mais precioso, algo mais valioso, que é o quê? O coração da igreja local. Qual o coração da igreja local? O coração do reino é a igreja de Jesus. O coração da igreja de Jesus é a igreja local. E qual que é o coração da igreja local? O coração da igreja local traduzimos como células. Um micro-organismo que traz uma referência lógica às células do corpo humano, que são imperceptíveis a olho nu, mas na sua junção forma tecidos, órgãos, enfim, tudo que nós compreendemos e entendemos como corpo humano. É onde a vida da igreja local acontece. A vida do corpo é a célula. Então, onde a vida da igreja local acontece, são as células. Está tudo sintetizado, tudo está ali fundamentado. Princípios elementares como adoração, como intercessão, evangelismo, comunhão, discipulado, treinamento de líderes, assistência social. Ou seja, todo o fundamento da igreja está intrínseco ali dentro desse micro-organismo, desse coração da igreja local, que é a célula. Então essa é a importância da célula. A célula não é mais um departamento da igreja, a célula não é mais um ministério da igreja, não, a célula é a base da igreja, a célula é o fundamento da igreja, a célula é a estrutura principal de unidade, de formação e crescimento da igreja local. Então quando nós entendemos isso, o propósito da célula, seja ela homogênea, ou seja, de um único sexo, ou célula de homens, célula de mulheres, enfim, ou heterogêneas, que são mistas, homens e mulheres, nós vamos encontrar características fundamentais para o crescimento, para a edificação do corpo, da igreja, das pessoas, das famílias de vidas. Porque a célula ela promove 3 crescimentos. O primeiro crescimento, o crescimento vertical, ou seja, ela move e leva as pessoas a terem intimidade com Deus, a terem comunhão com Deus e a multiplicarem a vida de Deus em si mesmas. O segundo crescimento que a célula oferece é o horizontal, ou seja, os membros crescem em comunhão uns com os outros, em relacionamento uns com os outros e imprimem aquilo que recebem de Deus na vida uns dos outros. E o crescimento exteriormente, ou seja, os membros da célula crescem ganhando almas para Jesus, ganhando vidas para Jesus, trazendo gente nova para Jesus, discipulando essas vidas, levando elas a terem intimidade com Deus e crescimento na comunhão com Deus, levando elas a terem crescimento de relacionamento, ou seja, vai imprimindo esse código genético no coração e na vida dessas pessoas. Então a célula cresce à medida que as vidas que estão fazendo parte dessa célula crescem em comunhão e intimidade com Deus, em comunhão e relacionamento uns com os outros e em amizade fora desse contexto. Ou seja, voltamos a Gênesis, a ordem: crescei, multiplicai, enchei a terra. Então essa é a base, essa é a estrutura que move essa célula de crescimento na igreja, esse coração da igreja local, o coração que move a igreja local. E isso é algo que não tem precedentes. Se eu entendo o que isso significa, nada vai mudar a história original do Senhor de edificar a intimidade com o homem, o relacionamento perfeito entre ele e o homem. Mas dentro da célula, nós entendemos que o coração do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, o coração da igreja do Senhor Jesus é a igreja local, e o coração da igreja local são as células. Mas a célula também tem um coração, a célula também tem algo que o Senhor Jesus priorizou aqui na terra, que deu o fundamento e a base da igreja. E como que isso acontece? Através do discipulado, ou seja, do cuidado um a um. E Jesus ele foi mestre nisso, ensinando seus discípulos de uma maneira muito poderosa
nas caminhadas, no tempo que ele caminhava com os discípulos, ele ensinava os discípulos um a um, sentava, conversava, ministrava, direcionava, fazia isso também em grupo, mas principalmente naquilo que ele fez individualmente com cada um dos seus 12 discípulos escolhidos. Então nós precisamos viver essa intimidade. A célula, ela promove um crescimento numérico, um momento de comunhão e crescimento com Deus. Mas o discipulado, um a um, aonde eu com mais o meu discipulador, porque o discipulado ele acontece numa via de mão dupla, onde existe o discipulador, alguém mais maduro, alguém que Deus levanta para cuidar da minha vida, e o discípulo, que sou eu, que recebe o ensino, que recebe formação, que recebe direção. É um momento de amizade, intimidade, conhecimento, onde um forja caráter do outro, onde um anima o outro, um impulsiona o outro. Discipulado é proteção, discipulado é crescimento, discipulado é amadurecimento, discipulado é onde eu posso abrir meu coração, a rasgar minha vida diante de alguém que vai ter a sabedoria de Deus para não usar aquilo como arma contra mim, mas usar aquilo como uma ferramenta de Deus para moldar o meu caráter, moldar a minha vida, mudar o meu entendimento como servo, como filho de Deus. Isso é algo valioso. Olha só, Tiago 5,16, ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Então o discipulado ele promove isso. Como eu disse, eu posso rasgar o meu coração, e eu abrindo o meu coração, confessando o pecado, essa pessoa pode liberar a palavra de liberação de pecados, de restauração, de transformação, e isso com certeza não tem precedentes. É algo que impulsiona a eu ser livre e não ter mais barreiras nenhuma para receber de Deus tudo que Ele tem prometido, tudo que Ele tem estabelecido, tudo que Ele tem deixado. Amém? Então esse é o coração da célula, o discipulado um a um. Todo mundo acompanhado, todo mundo anda junto, tem alguém para confiar, tem alguém em quem confia. Então é algo precioso que o Senhor tem deixado para nós. E Jesus, antes de ir aos céus, depois da sua ressurreição, ele deixou uma ordem. Mateus 28:19. Ide, portanto, e fazei discípulos. Olha só, não disse ide e fazei células ou igrejas, não, discípulos. Olha o valor que Jesus deu ao discipulado. Nós precisamos ir e ganhar almas e falar do amor de Cristo. Mas essas pessoas, quando vêm, elas precisam ser amadas, elas precisam ser libertas, elas precisam ser curadas, elas precisam ser direcionadas. Isso acontece através do discipulado um a um, não em grupo, não como igreja, mas um a um. Porque infelizmente na igreja não se alcança o coração completo das pessoas, mas superficialmente, através das ministrações feitas de púlpito. Mas no discipulado a um, nós chegamos a áreas muito secretas e escondidas do coração das pessoas, dos discípulos, e ali podemos curar, podemos tocar, transformar. Então, essa é a visão da igreja, que é conhecida como um todo, desde a sua base até esse momento, como modelo de discipulado apostólico. O MDA, o famoso MDA, ou meu discípulo amado, microcélula de discipulado apostólico, enfim, o nome não importa. É a estratégia que Deus deu para que todas as pessoas possam ser amadas, possam ser cuidadas, possam ser direcionadas, possam ser protegidas, possam ser capacitadas, ferramentadas e enviadas a cumprir a grande comissão de ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, nós começamos hoje algo muito, muito importante. E essa é a base para que a gente caminhe na visão e entendamos tudo que diz respeito a isso. E nos próximos vídeos vamos estar falando um pouco mais sobre a célula como um todo, discipulado. Mas hoje que você entenda isso e compreenda todo o projeto de Deus, o reino de Deus, que Deus quer implantar em toda a terra, o coração do reino, que é a igreja do Senhor Jesus em toda a terra, porque Ele veio edificar a sua igreja. O coração da igreja de Jesus, que é a igreja local, aonde esparramada em todos os lugares, das mais diferentes maneiras de trabalho. Aí não importa se é tradicional, pentecostal, neopentecostal, não importa. É a igreja local que o Senhor está implantando para edificar, para implementar o sonho de Deus de relacionamento com o homem. E o coração da igreja local, que é as células, que
que trabalham o crescimento individual, e o coração da célula, que é o discipulado, que é algo precioso do Senhor. Então, que você fique com esse tempo hoje, nesse café especial que estamos aqui recebendo, e no próximo vídeo nós vamos estar falando de alguns assuntos mais específicos. E se você quer, ou tem alguma dúvida, quer um aprendizado um pouco diferenciado sobre alguma coisa, você pode aqui embaixo nos comentários desse vídeo colocar aí qual o seu anseio, qual a sua dúvida, qual, né, a sua expectativa, ou mandar nas nossas redes sociais, né, no WhatsApp, enfim, nós vamos estar tentando responder todos os anseios nos próximos vídeos. Nós vamos entrar em todas as áreas de respeito a essa visão. Deixa eu te dizer, nós não estamos inventando a roda, é simplesmente algo que o Senhor já estabeleceu na palavra. Nós estamos apenas trazendo a revelação da palavra para uma vida prática. Então você pode colocar aí que a gente vai estar com certeza respondendo as suas dúvidas. E também fica aqui o nosso pedido, né? Acompanhe as nossas redes sociais. Aqui no YouTube, né, se você ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, clica ali no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que vão estar sendo colocados aqui para edificação da tua vida. Se você tem um Instagram, vai lá no Instagram, Facebook, @comunidade Agape Maringá, e nos segue ali, que também grandes coisas você vai estar recebendo constantemente, tá bom? Esse tempo precioso, aqui está o nosso café de hoje, e logo logo voltamos com mais um tempo desse para falarmos dessa visão tão linda, tão maravilhosa que Deus tem colocado no nosso coração e no coração de muitas igrejas no Brasil e ao redor do mundo. Eu te abençoo e decreto sobre a tua vida crescimento, amadurecimento e o propósito de Deus cumprido em nome de Jesus.